Deus é bom, amados. Amém? Quais são os benefícios da palavra de Deus para a minha vida e para a sua? Esse mês de março tem sido um grande desafio para nós e uma alegria muito grande de estar experimentando um grande desafio que Deus colocou no meu coração em janeiro e repetimos agora no mês de março, que é ler o Novo Testamento durante esses 31 dias, com o objetivo de ler 9 capítulos por dia. E aí eu lancei o desafio para a igreja e eu fiquei imaginando quantos iriam entrar nesse processo. E aí nós abrimos um grupo no WhatsApp e temos acompanhado a leitura, a planilha, o desenvolvimento de todos os irmãos, dando palavra, animando os irmãos, dizendo: subam, caminhem, venham conosco, vamos lá. Tem até meia-noite para fazer a leitura. E para minha alegria, nós recebemos 19 irmãos no grupo. Formamos um grupo com 19 irmãos. Eu não imaginei que o número seria tão grande. Dos 19 até agora, 18 estão totalmente em dia com a leitura e nós louvamos a Deus por isso. Vitória. Eu disse semana passada, é um detox. Porque não é a moda, né? Eu estou usando a moda. A palavra, o pessoal fala detox, eu acho que é alguma coisa boa, né? Não é? O povo diz, tomar um detox, eu acho que pode se desintoxicar, não é? Para perder líquido, deve ser essas coisas, não é isso? Então a Bíblia, você tomando esse chá de Bíblia todo dia, talvez você diga: pastor, não estou nem entendendo o que eu estou lendo. Mas leia, meu filho, leia que vai ter benefícios. E são 20 irmãos, né? 20 irmãos, né? Então, entendi. E estamos lá, subindo. Pela graça de Deus, começamos dia 1º. Hoje, praticamente, já terminamos o Evangelho de Mateus. Essa semana vamos estar terminando o Evangelho de Marcos, Lucas, já vislumbrando João. E é bênção do céu. Bênção do céu. Eu espero que na próxima campanha, leitura do Novo Testamento em 30 dias, você possa se inscrever para participar desse momento maravilhoso. Porque a palavra de Deus, ela é simplesmente maravilhosa. Por isso, é uma luta tão grande para que eu leia e você leia. É uma dificuldade tão grande. Tem gente que tem insônia, toma remédio, toma tudo. E muitas vezes, quando pega a Bíblia, dorme. É um negócio sério. A pessoa pegou a Bíblia, dorme. Porque é luta. É batalha espiritual, porque esse livro aqui é poderoso e revoluciona o coração do homem. Esse livro aqui, ele nos dá tranquilidade, ele nos dá paz, ele nos dá contentamento, ele nos alimenta. Por isso, vivemos muitas vezes uma vida espiritual absolutamente distante daquilo que Deus tem para nós. Hoje pela manhã, tivemos aqui uma ministração sobre a transfiguração. Pense num momento precioso, a transfiguração. Quem que estava no monte da transfiguração? Os irmãos lembram quem é que estava no monte, juntamente com Jesus? Eles estavam lá, Moisés e Elias. E quem é que estava junto com Jesus? Pedro, Tiago e João. Imagina o impacto na vida daqueles homens. Pedro, ele foi tão impactado com aquela transfiguração que ele escreve na sua carta sobre isso. Vamos olhar aqui, eu queria iniciar para vocês entenderem a importância da palavra de Deus. Hoje, nós vivemos uma época, e aí uma saudação para os irmãos no YouTube, para quem for ver esse vídeo no YouTube, é impressionante que hoje as pessoas estão atrás de revelação, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Agora imagine Pedro vendo a transfiguração, vivenciando e olhando ali junto com o Senhor, Moisés e Elias, e para completar o estrondo da voz de Deus falando. Imagina o impacto que foi naquele homem. Ele escreve sobre isso. A carta de 2 Pedro, ele diz isso aqui, ó. Vejam comigo, irmãos. Os irmãos estão comigo? 2 Pedro, capítulo 1. Me lembrei muito do Pinheiro hoje ministrando essa aula. E eu fiquei pensando no impacto
impacto na vida de Pedro e a importância, olhando o benefício da palavra de Deus já na vida dos irmãos que estão lendo o Novo Testamento, na vida daqueles que leem a Bíblia todos os dias, querendo crescer, aprender, com coração humilde, porque a leitura da Bíblia, ela promove uma mudança na vida. É muito benefício. Assim como as pessoas dizem assim, não, você não toma refrigerante, você vai ter um benefício. Você precisa ter uma vida saudável, você precisa caminhar, se alimentar bem. Tudo isso é benefício para o corpo. Para a vida espiritual, meu filho, dose de Bíblia é fundamental para a minha vida e para a sua. E é tão importante, tão impactante, que Pedro, ele diz aqui para nós no versículo 16 do capítulo 1. Olhem comigo. 2 Pedro, estão comigo? Olha o que diz o versículo 16. Porque não vos damos, olha o que ele está dizendo. Grande Pedro, não vos damos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas que já tinham naquela época, e se tinham fábulas naquela época, você imagine hoje, fábulas engenhosamente inventadas. Teve um agora que eu ouvi, que eu fiquei pasmo, eu disse, não, essa aí superou todas, foi uma fábula mesmo, engenhosamente, superou todas as que dizendo que Jesus era super rico, que tinha casa na beira-mar, porque ele era um super carpinteiro. Como filho de Deus, se alguém pedisse uma mesa, naquela época, lá em as invenções da cabeça do povo, que o indivíduo disse mesmo, não é invenção não, o moço falou, dizendo que Jesus era tão bom, e como era filho de Deus e carpinteiro, naquela época as pessoas demoravam muito a entregar os móveis, entregar uma mesa, passava tempo, mas Jesus dizia o seguinte, amanhã eu entrego, fazia mesa, fazia estante, inventava, rapaz, um negócio absurdo. Absurdo. E tem gente que acredita nisso. Tem gente que, rapaz, é isso mesmo. Engenhosamente inventam. Então, hoje nós vivemos, imagina, Pedro estava lá. Então ele está dizendo, nós não seguimos isso. Fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos, olha o que ele está dizendo, fomos testemunhas. Ele está dizendo, eu fui testemunha ocular da glória, da majestade, do poder. Olha o que ele diz. Aí aqui ele está relatando a transfiguração. Ele está dizendo essa experiência que quem veio hoje aqui pela manhã, ouviu e aprendeu e cresceu. E aqui ele revela, pois ele recebeu da parte de Deus Pai, ele, Jesus, honra e glória. E aí ele diz, com letras maiúsculas, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a segunda voz, que é aquela primeira foi no batismo, e aí Pedro relata a segunda voz, que disse o quê? Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Agora olha o que ele diz no versículo 18. Ora, esta voz, vinda dos céus, nós a ouvimos quando estávamos com ele, aonde? No Monte Santo, que é o Monte da Transfiguração. E aí ele diz, tendo assim, olha o que ele fala aqui para mim e para você. Tendo assim, tanto mais confirmada a palavra, o quê? Qual é a palavra profética? É essa bênção que está na minha mão e na sua. Ele diz, a palavra profética, e fazei bem. Pedro está dizendo para as suas ovelhas, e nós estamos repetindo aqui o que ele escreveu. Fazei bem em atendê-la. Como? O que é essa palavra? Qual é o benefício dessa palavra? Ela é uma candeia, uma luz que brilha em lugar tenebroso. Nós estávamos indo para cá, Girlei passando em algumas ruas, ela disse, meu Deus, que a tua luz brilhe nesses lugares tenebrosos, escuros. O pecado é escuro, por isso que as pessoas gostam, quando vão pecar, não é na
claridade, é na surdina, é no engano, que isso não faça parte nem da minha vida, nem na sua vida. Isso só é possível, libertação, através de uma leitura obediente, amando essa palavra, porque ela é luz, ela brilha, ela é uma candeia que brilha em lugar tenebroso. E aí Pedro diz, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Versículo 20, diz o que para mim e para você? Vamos ler juntos, mesmo que sua Bíblia seja diferente da minha, aqui em cima a versão está a mesma. Diz o que? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, da particular vontade, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esse é o benefício da palavra. É gerar poder, é gerar graça, é gerar libertação, é gerar alegria, é gerar segurança. Eu me lembro quando eu era pequenininho, no colégio, fazia, eu acho que terceira para quarta série, tinha uns meninos que eram maiores e não nos deixávamos jogar com ele, né? Sempre tem aqueles meninos maiores, menino ruim, parece que é uma coisa séria, é uma coisa, o pecado é triste, né? E aí aqueles meninos maiores querem bater nos menores. Era assim na escola, não sei se hoje é assim, mas pelo menos na escola lá era terrível. E eu era doido para jogar lá com eles, mas eles não deixavam, e se nós fôssemos, nós íamos apanhar. Aí um dia um amigo meu da minha sala disse assim, então vamos jogar aqui no outro lugar. Aí procuramos um lugarzinho. Eles se incomodavam, aqueles meninos, se incomodavam porque nós estávamos jogando no outro lugar, porque era alegre e tal, e eles iam para lá e ia atrapalhar. E eu dizia, rapaz, qualquer dia, mas eu não tinha coragem de enfrentar. Não tinha coragem, tinha vontade, mas não tinha coragem. Mas um dia, eu chegava em casa, à tarde, e estava passando os desenhos animados, e eu era doido por Popeye. Gostava do Popeye. Eu gostava do Popeye. E eu dizia um dia, eu queria tanto um espinafre desse, porque aí eu resolvo com esses brutos, né? Eu queria. Nesse período, minha mãe queria que eu tomasse leite. Que na cabeça dela, leite ajudava a criança e tal. E eu não gostava de leite. Meu irmão tomava copo de leite, assim na minha frente, mas eu não conseguia. Até um dia que ela chegou em casa com um negócio de Toddy. Surgiu Toddy no mercado, era Toddy Nescau, e na hora que surgiu, ela veio, e eu achei aquilo, ela disse, agora você só toma se tomar com leite. Eu disse, não vou. Mas ela teve uma ideia, porque sabia que eu gostava do Popeye, e ela botou no meu juízo que aquele Toddy era espinafre. Meu amigo. Aí foi um problema, porque não sobrava mais Toddy em casa. Eu agora vou pegar esses meninos. Me lembro do dia, mãe, minha lancheira bote com Toddy, leite com Toddy. E ela fazia leite com Toddy, botava torrada, e eu ia para a escola. Eu me lembro que estava terminando a aula para ir para o recreio. Eu digo, é hoje. E peguei o Toddy, botei o Toddy, fiquei olhando para os meninos mais velhos lá, eu digo, é hoje. Mas, irmãos, eu tomei aquele Nescau, eu fiquei brabo. Confesso para os irmãos, fiquei brabo. Mas era um poder tão grande que eu me lembrando hoje, para falar isso aqui para os irmãos, vem no juízo da renda. Eu me lembro que era uma meiazinha que eles tinham, que eu disse, hoje quem vai rogar somos nós. Aí botei logo meus amigos. Aí o maior disse, que conversa é essa? E veio para cima de mim. E eu me lembro, eu fico aqui emocionado lembrando dessa história, porque eu me atraquei no pescoço daquele menino, e foi a primeira vez que eu dei uma mordida no indivíduo. E quando eu mordi o rapaz, saiu sangue, né? E eu fiquei apavorado com sangue, eu era um vampiro, fiquei conhecido como vampiro na escola. Não foi muito legal não, mas aquele menino ele ficou com um pavor de mim muito grande. E eu disse para os meus colegas, foi o Toddy. Peçam para a mãe de vocês Toddy. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso aqui. Eu não sei, hoje não presta.
Mas eu não sabia, eu acreditava na minha mãe, para mim era o espinafre. A palavra de Deus, ela não é fake news não, viu? Ela é um tode espiritual. Ela é poderosa. Ela nos dá ânimo, paz e vigor. E olha o que diz as Escrituras aqui no livro dos Salmos, para mim e para você. Livro dos Salmos. Os irmãos estão comigo? Ela é poderosa. Ela revoluciona o coração. Ela dá paz à alma. Então, se hoje à noite nós começarmos esse movimento da palavra, lendo a palavra, essa palavra vai nos dar calma, paz, alegria, harmonia, vida, luz, esperança. O salmista diz logo no primeiro verso, né? Qual o benefício da palavra de Deus? Ela nos dá tudo, ela é uma luz, ela é uma candeia, ela é poder de Deus, ela nos alivia a alma. E feliz, alegre, contente, bem-aventurado o homem que anda no conselho, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Hoje talvez você diga: pastor, eu não faço nada disso, mas sabe, hoje eu acredito que tem um caminho de um ímpio que para muita gente. Se nós não tivermos juízo, irmãos, isso aqui vai roubar o seu tempo, vai tirar a sua alegria, vai lhe fazer um zumbi, indo dormir tarde, vendo essas coisinhas, acordando já vendo essas coisinhas, não dorme à tarde mais para dar aquele cochilo à tarde, vendo essas coisinhas e não para. Absolutamente vidrado nisso. Claro que tem muita coisa que é engraçado, que é legal, mas isso não pode roubar, porque muitas vezes o ímpio aqui não é mais aquelas pessoas que, colocando para a nossa realidade desse século na qual nós vivemos, pessoas, mas coisas que muitas vezes nós vidramos e paramos. Qual foi o último momento que você leu uma boa porção das Escrituras? Qual foi? Pensa aí. Uma boa refeição da Bíblia, de comer bem a Bíblia. Qual foi o último dia? Não é ler um versículo, 2 versículos, um capítulo, mas fazer aquela refeição gostosa, prazerosa, para sair com a cabeça muitas vezes fervendo, dizer: meu Deus, o que é isso? O que está dizendo isso aqui? O que é que está falando lá? O que é que o Senhor está trazendo para nós? Bem-aventurado o homem que não para ali em coisas fúteis, coisas que não servem muitas vezes. Feliz, alegre o homem que tem, olha o versículo 2, o seu prazer, sua alegria está na lei do Senhor. E nessa lei, ele vai meditar de dia e de noite. Pensar nela. Quero fazer um desafio para você essa semana. Durma longe do seu celular. Bota talvez ele para despertar somente e ponha sua Bíblia perto de você. Acorde já lendo os Salmos, lendo o livro de Provérbios, lendo os Evangelhos, meditando nessa palavra. Desafiar para ler as cartas, aprender do Senhor, saber do que o Senhor Deus tem para nós, porque essa palavra muda o meu e o seu coração. O capítulo 3, para os irmãos que leram hoje, Provérbios capítulo 3, ele é impressionante. Provérbios capítulo 3 hoje veio no meu coração, que eu disse: meu Deus, eu tenho que falar isso aqui para a igreja. Qual o benefício da palavra de Deus? Sabedoria, entendimento. Filho meu, olhem comigo o versículo capítulo 3 de Provérbios. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. Um pai falando para o filho. O pai dizendo assim: olha, meu filho, guarda essa palavra no teu coração, os meus mandamentos. E então ele vai dizer: porque eles aumentarão os teus dias. Porque a leitura da palavra, ela nos dá prudência, nos dá entendimento, nos dá temor e tremor, aumentam os dias, porque eu vou ter uma atitude, eu vou ter temor a Deus, eu vou obedecer a Deus. E feliz o homem que teme ao Senhor, feliz o homem que não faz do seu braço a sua força, feliz o homem que entende que não tem prazer maior do que o Senhor,
Feliz o homem que se contenta em contemplar sua majestade. Feliz o homem que se alegra de saber que o Senhor está no controle de todas as coisas, mesmo quando tudo está perdido. Feliz o homem que sabe, que acredita que o Deus que agiu lá no passado é o mesmo Deus que age hoje, poderoso. E isso me dá paz, me dá contentamento de saber nele eu posso confiar. É esse benefício que a palavra de Deus ela nos dá, entendimento. Aumentarão os dias, te acrescentarão anos de vida e de paz. Por que isso? A palavra vai nos ensinar, a palavra ela vai mudar meu coração, vai me tornar dependente, temeroso ao Senhor. A palavra ela é um espelho, não é à toa que lá no livro de Hebreus diz que essa palavra ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, de 2 faces. Ela penetra alma, espírito, medula, ela faz tudo. Por isso a luta para que você e eu, para que nós não leamos a palavra de Deus, mas se nós nos dedicarmos a essa palavra, coisas novas acontecerão na minha vida e na sua. Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. Diz o verso 3, não te desamparem a benignidade e a fidelidade. A importância das escrituras e dessas verdades, ele diz, ata-os ao teu pescoço. Põe lá para você ver, meditar nessa palavra. Escreve-as na tábua do teu coração. Traz essas verdades para o coração. Se eu fosse perguntar esses dias, Paulo botou no grupo lá uma experiência bem interessante. Você repita os personagens bíblicos com a sua letra, do seu nome. Não foi assim, Paulo? Personagens bíblicos, Sandro, aí, Sansão, Amós, N, Natã. Só que não podia repetir. No grupo lá, não podia repetir. Então se eu botei Natã, o que fosse lá, não podia repetir Natã não, eu tinha que encontrar outro personagem. Se eu fosse perguntar aqui, nesse momento, botasse o microfone aqui e dissesse, irmãos, você vai recitar um versículo bíblico memorizado que você tem. Agora, se o irmão citou o versículo, acabou, foi feliz ele. Se ele veio aqui primeiro e disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Pronto, você vai ter que encontrar outro versículo, que está memorizado. Quantos versículos sairiam aqui? Porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará, 100%. Qual outro que é 100% aqui? Tudo posso naquele que me fortalece. 100%. Jesus chorou. É o escape. Mas se fosse colocar outros versículos, dissesse o seguinte, o versículo vai citar, não pode repetir. O que sairia aqui? Eu não vou fazer isso não, porque eu sei que vai ser uma experiência um pouco. Mas hoje seria bom. Passa o microfone aqui, não pode repetir versículo. Qual o versículo que está lá na tábua do meu coração? Aí eu ia dizer, não pastor, mas é esse mesmo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu só preciso desse. Será, filho? Claro que é importante. E os outros? O que é que eu tenho memorizado? O que é que eu tenho guardado na tábua do meu coração? Grande a fidelidade de Deus, grande o poder de Deus. O que é que eu guardo? O que é que eu ato no meu... coloco lá para olhar. A palavra de Deus diz aqui no verso 4, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Quais os benefícios da leitura bíblica? Ela vai trazer graça diante de Deus e diante dos homens. Eu vou tirar toda a minha arrogância, toda a minha soberba. Eu vou ter paz para com as pessoas. Um leitor da palavra de Deus, ele vai entender que o perdão, ele não é somente da boca para fora. Ele é aquele que perdoa 70 vezes 7. Ele é aquele que guarda a misericórdia do Senhor. É aquele que está atento à esposa. Ele está atento aos irmãos, aos filhos. Ele está atento às pessoas. Benefício da palavra de Deus, ele não é fofoqueiro. Ele não é do disse-me-disse.
ele não é de se entregar à pornografia, ele não é de se entregar aos falatórios, às gritarias ou às dúvidas. Ele é alguém que está plenamente contente na vontade de Deus. Qual o benefício da palavra? Verso 5: confia no Senhor de todo o teu coração. É algo que gera também. Quando nós vimos lá em Lamentações de Jeremias, a Jerusalém absolutamente destruída, a Babilônia veio com muita força, destruiu, matou menino, era fome, era tudo, aos escombros estava ali, e o profeta, com o coração tranquilo, disse: grande é a tua fidelidade, Senhor. Quero trazer à memória o que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Grande é a tua fidelidade. Isso é o que dá quando nós passamos por esse detox que é a palavra de Deus. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas, teus caminhos. Nesse Provérbios há várias vezes essa expressão: tuas veredas, veredas, caminho, caminho bonito, caminho que o Senhor Deus tem para mim e para você. Agora, a soberba tem que cair por terra. O autor diz: não sejas sábios, sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor, aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo, refrigério para os ossos. Honra ao Senhor, foi falado aqui, com os bens, com as primícias de toda a tua renda. Promessa de Deus: se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Muitas vezes nós não somos fiéis nos dízimos e nas ofertas, achando: Senhor, se eu der vai faltar, não vou conseguir. E entro naquele ciclo terrível e nunca coopero, nunca sirvo, nunca dou, nunca dizimo, nunca participo. Coração distante, temeroso, duvidoso. Que o Senhor gere em mim e em você confiança nessa palavra. Que ela muda e dá paz. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Assim faz o Senhor conosco, para nosso bem, para o nosso crescimento. Esse é um texto que o autor de Hebreus, de maneira muito hábil, escreve já no finalzinho da sua carta. E lá ele diz: olha, isso aqui é para restabelecer seus joelhos, para restabelecer as mãos descaídas, é para restabelecer o coração. Por isso eu e você precisamos urgentemente voltar o nosso olhar para a santa palavra de Deus, que ela muda, que ela transforma. Ela é o seu espinafre. Ela é de fato aquilo que nos dá poder contra o inimigo. O meu inimigo ali era aquele menino lá naquela época, maior que eu, que levou uma mordida, que depois ficava lá na marca, ficou lá a marca no corpo daquele rapaz. Eu ficava envergonhado, triste, lembrando daquilo. Passava comigo, quando ele me via, me lembro no corredor da escola, eu vinha de um lado, olha que coisa terrível esse lado aqui, né? Ele vinha de um lado, eu vinha do outro. Ele, quando me via, ele ia para outro lado distante, né? É ruim, mas quando a palavra de Deus, ela muda o coração. Infelizmente eu não entreguei minha vida ali pequenininho, foi com anos depois. Mas a minha vida, a partir daquelas minhas atitudes ali terríveis no colégio, foi assim até Jesus mudar a minha vida. Quando Jesus mudou a minha vida, com 16, 17 anos de idade, a atitude do meu coração mudou completamente, e eu louvo ao Senhor. Palavra de Deus. Ainda teve um crente que disse para mim, quando eu era novo convertido: você está lendo muito a Bíblia. Não é assim não, rapaz. Seja normal. Se você quiser ir para a igreja, você vai. Quer ir para a festa? Vá também. Seus amigos estão aí, vá também. O importante é no domingo você vir e ter fé.
E eu olhei para ele ali e digo, rapaz, é mesmo, viu? Eu acho que ele está certo. Está certo. Aí eu falei para o meu discipulador, eu me lembro que o meu discipulador disse, quem foi que disse isso? Eu disse, foi aquele irmão ali. Aí ele me levou lá e disse, rapaz, aí exortou biblicamente, né? Deixa o santo crescer na palavra, deixa crescer na palavra. Se você encontrar um desses aqui por dentro, não ouça. Ouça a palavra. E se é para ser radical por Jesus, seja. Ame a Jesus, leve a boa palavra de Jesus, pregue essa palavra, divulgue Jesus, está no Instagram, divulgue Jesus, fale de Jesus a tempo e fora de tempo, pregue Jesus. O mundo está totalmente sem esperança, fala de Jesus. Não queira saber de outra. Jesus de Nazaré que muda a vida do ser humano. É essa palavra que transforma o coração das pessoas. É essa palavra que muda a nossa vida. É essa palavra que nos dá paz e alegria. Olha o que diz o verso 13. Feliz o homem que acha sabedoria. O homem que adquire conhecimento. Porque melhor é o lucro, dinheiro, do que melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Essa é a sabedoria que vem do alto. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela. É essa sabedoria que vem de Deus, que nos dá paz, que nos dá alegria, que nos dá contentamento. É isso a palavra de Deus. Qual o benefício que a Bíblia dá? Faz isso. Que a mulher vai olhar para você e vai dizer, eita, o que é que está acontecendo com você, meu filho? É a palavra de Deus fazendo. O marido vai olhar para a esposa e dizer, oxente, mudou? Poder da palavra de Deus. Palavra de Deus. Por isso que o meu adversário e o seu adversário vai querer que nós continuemos sem meditar na palavra. É rapidez para tudo. É fazendo tudo, menos tempo de meditar na palavra, menos tempo de observar a palavra, menos tempo de obedecer a palavra. Nunca esqueci um servo de Deus que eu tive que dar a notícia a ele da morte do filho. E quando eu falei com aquele servo de Deus, aquele moço olhou para mim e disse, glória a Deus, pastor. Glória a Deus. Ninguém entendeu. Recriminaram o moço, porque estava confiando na consolação do Espírito Santo de Deus, confiando no amor de Deus, confiando na graça de Deus, confiando no processo e na soberania de Deus sobre todas as coisas. A leitura da palavra de Deus, ela promove santidade, transformação, tira de nós o mais desonesto do nosso eu e vai confrontando através do Espírito Santo. Agora, eu estou falando para as pessoas que têm o Espírito Santo de Deus. Quem não tem o Espírito Santo de Deus, a Bíblia é enfadonha, a Bíblia não se entende mesmo porque não vê. Então talvez você até diga aí, pastor, mas eu tento ler a Bíblia e não consigo, não entendo nada. A pergunta é, será que eu nasci de novo mesmo? Eu já passei por isso quando eu era não crente. Eu quis ler a Bíblia, mas eu não entendia. As letras pareciam que mexiam para lá, para cá, e eu não compreendia nada. Até que o Espírito Santo veio e ele iluminou os meus olhos para eu entender e compreender as Escrituras. Então, se porventura tem acontecido isso contigo, a oração é: peça ao Espírito Santo de Deus. E se não tem, para que receba, seja batizado pelo Espírito Santo de Deus, para que possa iluminar o coração e ver a palavra de Deus da forma como ela é, poderosa, vivificadora e poderosa para transformar o mais vil dos pecadores. Essa é a palavra que muda, que transforma, que revoluciona. Benefício da palavra de Deus: o alongar-se da vida. Está na tua mão direita, na sua mão esquerda, riquezas e honras. Uma vida disciplinada e regrada. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para que a alcança, e felizes são
todos os que a retém. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens destilam.